Começa agora o programa Alegrum Vive. Apresentação: Rubens Cascapeira e Joeli Pucci. Olá, bom dia, amigos ouvintes, amigos internautas que trabalham também com a gente aqui, que permanecem conosco através das imagens da internet, né? Que agora as rádios viraram televisão também, claro, né? As mudanças, a evolução do nosso planeta, graças a Deus. E logo, logo, teremos imagens também do mundo espiritual. Já pensou? A televisão do mundo espiritual trazendo imagens diretamente daqui? Já pensou? Vai ter um dia lá que vai mostrar família dos Cascapeira, vai aparecer lá, tal. Já pensou que interessante? Tudo em 3 dimensões, é isso aí. Já tem tecnologia para isso no mundo espiritual. Só precisamos nós aqui adaptarmos. Nosso programa Alegrum Vive é um programa de saúde, mas de saúde com uma visão espiritual, com uma visão integrativa. A nossa proposta é trazer reflexões sobre a área da saúde e a área da nossa vida. Então não falamos, eu como médico, não falo só sobre saúde do corpo físico. Nós entendemos que estamos muito além do corpo físico. Precisamos entender como as emoções interferem na nossa vida e como as nossas vibrações e a espiritualidade que nós vivenciamos interfere sim, sobremaneira, em todos os aspectos da nossa vida, das nossas decisões. Estamos o tempo todo, então, digamos assim, emaranhado por esses grupos de energias que refletem no corpo físico. Então, ficar olhando uma doença só no aspecto físico é muita inocência, no meu ponto de vista. É muita simplicidade, ou diria imaturidade. Lógico que teremos que buscaremos ver as questões do ponto de vista orgânico, mas sempre com a ideia de que existe, sim, no corpo orgânico, um reflexo das questões emocionais e vibratórias. Então, essa é a nossa proposta, essa é a proposta do programa Alegrum Vive, e junto comigo, aqui, companheira do programa, que já tem acho que mais de 10 anos de vida, de trabalho na clínica, doutora Joeli Pucci, que ela é farmacêutica, ela é bioquímica, homeopata, etc, etc, etc. E agora, a nova paixão da vida dela, né, que tem tudo a ver com ela, que é o trabalho de uma estética, muito mais de estética, é uma estética funcional, uma estética integrativa. Bom dia. Bom dia, pessoal. Alegria, satisfação de mais uma terça-feira nós estarmos aqui com vocês ao vivo, a cores, trazendo alegria, expandindo a sua maneira de pensar sobre a realidade, melhorando a sua condição mental, claro, porque nós trazemos novas ideias para você refletir, para você pensar e para você aplicar na sua vida. Isso que é a grande sacada, né? A sabedoria não é só quando você tem o conhecimento do livro, não, ou da ideia. É quando você pratica, quando você aplica. E com certeza você vive melhor. Quem já nos conhece sabe que o nosso programa é bastante eclético, ele amplia muito a sua consciência de vida, porque realmente a gente vai entendendo o intercâmbio que existe entre o corpo físico, a fisiologia, os hormônios, a alimentação e os outros corpos que nos compõem. O nosso corpo emocional permeando o nosso corpo físico, a maneira com que eu penso sobre os fatos, interpreto a realidade, processo a minha estrutura mental, me condiciona a somatizar ou não uma patologia no corpo. A maneira com que eu sinto o que me acontece, se eu tenho muita intensidade de sentimentos, se eu tenho sentimentos equivocados, sentimentos não reais, imaginários, eu também posso provocar no meu organismo a somatização das patologias. E mais do que tudo, soberano, o nosso aspecto espiritual, pessoal, porque muitas vezes ainda nós nos esquecemos que somos espíritos com experiências terrestres. Chegamos aqui e aí entendemos que somos só essa pessoa de carne e osso e que a espiritualidade ela está lá quando você vai na casa espírita, né? Ela só está lá. Não, somos espíritos com oportunidades terrenas. Devemos sempre nos lembrar. E também entender que a espiritualidade está em tudo e em todos o tempo todo. E que ela fala conosco, se comunica. E que muitas vezes ainda nós não temos olhos de ver, ou não queremos ter olhos de ver. Então, que todos sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Nós fazemos aquela nossa meditação preliminar
para realmente já ir preparando o campo vibratório, o seu campo emocional. Você vai se abrindo e essa visualização criativa é algo muito profundo e muito producente, porque libera uma série de hormônios como a serotonina, a dopamina, as endorfinas, e realmente você se sente mais tranquilo, você se sente mais alegre, você se sente mais integrado aqui nesta vida. E logo, posteriormente, nós vamos já abrindo os nossos canais de comunicação pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, para que você participe aqui conosco do programa e traga, sim, a sua pergunta, o seu questionamento, para que todos que nos escutam, que são milhões de pessoas, possam, muitas vezes, aprender com a tua história, com a tua pergunta. Então, vamos lá. Bom, então nós iniciamos essa breve reflexão, né? Na realidade, nós buscamos nos acalmar o nosso corpo, diminuir um pouco a frequência. Então eu sugiro que você sente-se confortavelmente, deixando as costas bem retas na cadeira e, se possível, colocando os pés sobre o chão, de forma que fique aí numa posição mais confortável. Entre em contato com o seu corpo. Se possível, perceba os pés sobre o chão. Faça esse contato. Também perceba e faça esse contato com as costas sobre a cadeira. Isso. Vá percebendo como se fosse identificando o seu corpo. E agora faça contato com sua respiração, buscando uma respiração mais abdominal. Isto é, quando inspirar, expandir o abdômen. Quando expirar lentamente, contrair o abdômen. Isso. É o contrário do que muitas vezes a gente imagina. Inspirando, expande, como se o ar chegasse até o abdômen, lá embaixo. Isso. E na hora de expirar, de soltar o ar, vai contraindo a barriga. Isso, lentamente. Enquanto vai respirando, ouvindo minha voz, permita-se soltar a sua testa. Isso mesmo, soltar a testa. Lentamente respirando, vai soltando todo o rosto. Permita uma sensação de relaxamento sobre o rosto e permita uma sensação cada vez mais profunda de relaxamento sobre o corpo. Enquanto você respira, soltando o corpo, sentindo o corpo, vá percebendo à sua maneira que você é mais que um corpo. Perceba o ambiente, como se você pudesse identificar então você e o ambiente. Isso. Diminuir a identificação sobre o nosso corpo vai nos trazer uma sensação de relaxamento. Agora sim, visualize na sua mente, sentindo e pedindo a presença do seu anjo da guarda, o seu mentor, que se aproxima. Isso mesmo. E ele hoje vai te levar num passeio, numa viagem. Imagine que você vai sendo levado pelo teu mentor, pelo teu anjo da guarda, até um local de muita beleza, de muita natureza. Esse local resplandece de luz. Tem uma pequena fila, como que você se encaixa. Essa fila é para conversar com uma pessoa muito especial. A fila vai andando mais rapidamente, e à medida que você entra no local de muita beleza, de muita luz, você percebe que quem vai te receber agora é Nossa Senhora, Maria, Mãe de Jesus. Você se aproxima e naturalmente se ajoelha perante tamanha luz e bondade.
e como se ela visse você, olhasse para você com um olhar de ternura e perguntasse: o que você deseja de mim, meu filho, minha filha? E abra o seu coração, pedindo a ela algo que te aflija, algo que te tira do equilíbrio de si mesmo ou de alguém muito próximo. Isso. Fale com ela. Ela é toda ouvidos, e o fato de falar já te traz um alívio muito grande. E como se ela olhasse para você e dissesse: sim, vamos ver com carinho essa situação, e pede que você tranquilize o coração e tenha confiança. Uma sensação de alegria e de paz envolve. E o seu mentor, então, te carrega agora numa sensação de leveza até de volta para você mesmo, onde você se encaixa e, respirando profundamente, fica com essa lembrança desse encontro maravilhoso que poderá ser feito muitas vezes, quando assim o desejar. Respirando mais profundamente, abrindo os olhos, voltando a atenção para o ambiente. Isso. Muito bom dia. Estamos de volta? Isso. Nós não fomos, mas você sentiu que nós fomos. Nós ficamos aqui. Isso mesmo. Isso é realmente a noção de espaço e tempo que não existe, que é apenas uma determinação nossa. Então, por que não, muitas vezes, você se desprender do passado, deixar o passado passar para construir um novo futuro? Porque muitas vezes, pessoal, ainda nós nos prendemos a situações do passado, circunstâncias, pessoas, acontecimentos, que realmente faz com que você não construa um futuro promissor, um futuro que está aí, que você planeja. Porque lembra, o futuro é resultado do presente liberto do passado. Então, todas as vezes que nós acabamos não nos dissociando, nós não criamos um futuro producente. Aí nós questionamos a Deus, as divindades, as forças, no quesito: por que você não me dá isso? Porque eu quero tanto. Porque ainda existem amarras, você ainda está preso em situações pregressas que já não mais influenciam como você gostaria, mas você pode se libertar usando o auto-perdão, primeiramente, e realmente pedindo forças para o universo para que aquilo se dissipe da sua realidade energética, quântica e vibratória. 0800 979 5011 é o telefone para você interagir aqui conosco no programa Alegrum Vive, ou também você pode nos assistir e interagir conosco pelo Facebook /TV Mundo Maior, como já tem um monte de gente aqui. Já tem gente aí, Já né? tem, olha. A Miriam está dando bom dia, a Sônia está dizendo muito bom, a Elza está dizendo reflexão do bem, a Maria de Lourdes está dizendo lindo dia, e muitas pessoas aqui parabenizando o programa, que curtem o programa, que acham um programa maravilhoso. E também algumas pessoas, como o Samuel, que mandou para mim uma pergunta via YouTube, no meu canal do YouTube. Olha que legal, é muito legal isso, gente, né? A maneira com que agora nós podemos nos comunicar, que antes era só a carta, foi uma evolução, depois era o telefone, né? Depois o e-mail, e agora através de todas as redes sociais nós podemos interagir. A rádio pode chegar até você, as mensagens, os ensinamentos, enfim, as ideias, para que todo mundo possa realmente ampliar o seu nível consciencial, né, gente? De consciência, porque é isso que a gente mais quer, elevar esse nível de consciência para que nós possamos viver o tempo todo melhor, gente. Isso não nos livra dos fatos, como é o tema do nosso programa, dos acontecimentos,
Não, faz com que nós possamos enfrentá-los de uma outra maneira, de uma maneira mais racionalizada, onde você encontra, sim, soluções. Quando muitas vezes, né, advém um problema, que é comum, nós somos ensinados assim, a pessoa entra em aflição, em desespero e aciona só o estado emocional para resolver. O estado emocional, ele não encontra soluções, né? Ele quer extravasar, ele quer desabafar, ele quer chorar, ele quer gritar. Ok, mas existe o aspecto racional. O que eu vou fazer a partir disso? Como eu vou resolver isto? E começar o racional, sim, o hemisfério esquerdo, procurar soluções, gente. Às vezes uma palavra de alguém, um ensinamento, uma leitura, um vídeo que você assiste no YouTube, de repente você é uma pessoa, está aí, muito necessitada, você compartilha o nosso programa hoje. Aí a pessoa fala, nossa, era tudo que eu precisava. E assim é a vida, gente, e precisamos estar o tempo todo abertos a isso. Conectados com o universo. Isto quer dizer estar conectado com o universo, não é? E o tema de hoje, nós queremos trazer uma reflexão para que você pense a respeito de fatos e fantasias. Você vai viver em cima de fatos reais, acontecimentos, ou fantasias criadas pelo seu modo interpretativo de realidade? Por que será que uma pessoa, né, se percebe numa crise de ansiedade, uma insônia absurda, depois do evento de uma morte de um animalzinho de estimação? E ela percebe mesmo que houve uma descompensação acima da média, onde a própria pessoa fala, acima da média, eu me descompensei com a morte desse meu animalzinho de estimação. E perguntando para ela, mas como é que você lida com a questão da morte? Olha, quando o meu parente mais próximo, minha mãe e meu pai, eles tiveram esse problema, faleceram, eu percebi, lidei com naturalidade. Sou espírita, entendo e lido com naturalidade. Mas essa morte desse animalzinho me descompensou de uma maneira que eu não estou entendendo. Por que eu tenho essa crise? Não estou dormindo direito, não estou comendo direito. Quer dizer, houve aí uma reação. Então, como é que pode, né? Você fala, mas ela dá mais importância ao animalzinho do que ao parente. Não é isso. É que uma das situações ela consegue lidar com o fato. Isto é, objetivamente, racionalmente, entendeu. A pessoa estava muito doente, muito idosa, naturalmente ia desencarnar. Isso é uma coisa natural da vida. Lidou com isso de forma natural, em cima do fato. E por que do animalzinho, né, de estimação, não lidou dessa maneira? Porque não houve uma reação racional. Houve uma reação emocional. Eu diria fantasiosa. Então, ali tem uma fantasia por trás. Fantasia no fato de que existe alguma situação que está fantasiada no inconsciente, digamos assim, e que ela não consegue ver aquilo de forma racional. Ela vê de forma emocional. E aí, olha que interessante, conversando, tentando entender, deve ter tido algum tipo de situação que ficou gravada no inconsciente, Sim. onde desenvolveu ali um aspecto emocional muito grande e que essa morte desse animalzinho fez uma reação em cima de uma situação fantasiosa, de uma situação que não era real. Como que é isso? Aos 2, 3 anos de idade, teve uma morte de uma pessoa muito próxima da família e que ali foi um caso muito chocante, segundo a informação. E ela tinha 2 anos de idade. Com 2 anos de idade, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Não tinha uma ideia, não tinha uma racionalização, não foi uma explicação. Então, guardou como uma fantasia, onde a morte é um desespero, uma perda importante, e até entendendo que a situação foi de tal maneira que ela também poderia estar com risco de morte. Então, aí ela estava pautada uma reação emocional em cima de uma fantasia. Quando eu digo fantasia, é uma situação qualquer, um fato qualquer que foi absorvido de uma maneira equivocada. Todos nós estamos sujeitos a reagir a um fato ou uma fantasia. Quando eu estou descompensado, etc., eu posso entender que ali existe uma fantasia e o meu jeito de lidar com aquilo está sendo emotivo só, não racional. Então eu dramatizo. Olha que interessante.
Quando eu faço uma dramatização, quando eu dramatizo e desespero, eu estou dramatizando uma situação que não é uma visão racional, é uma visão emocional não compensada, né? Uma visão do ponto de vista emocional. Então, a ideia de trazer hoje para você é assim: se nós olharmos as situações, os fatos, e vamos perceber que alguns fatos são naturais, ou vamos observar, vamos reagir de forma natural, não vamos nos descompensar, nem ficar doente por causa disso. Mas se nós estamos reagindo a uma fantasia, nós poderemos ter, sim, uma série de alterações, tanto mentais quanto orgânicas. E se a gente expandir um pouco, não só do nosso mundo, né? Estamos percebendo, por exemplo, estudando um livro que fala sobre um pesquisador médico, que ele, no mundo todo, ele pesquisa sobre a visão de mundo que as pessoas têm sobre a saúde, por exemplo. Então, assim, você acha que o nível de pobreza no mundo, desde 100 anos para cá, ficou igual, piorou ou melhorou? Qual a primeira ideia que você tem? Isso mesmo, melhorou muito. O nível de pobreza mundial melhorou muito. Isso é estatística comprovada das organizações mundiais de pesquisa. O que ocorre é que mesmo as pessoas ligadas a institutos não conseguem ter as informações adequadas. Então, nós recebemos muitas informações, muitas vezes fantasiosas, que fazem com que a gente reaja emocionalmente. Então, existe hoje em todo mundo, o pessoal que trabalha com notícias sabe que uma notícia boa, ela não vai ter um efeito de mídia, de jornal, de público, como uma notícia muito ruim. Uma notícia ruim, nós apela e nós ficamos muito mais ligados. Então, precisamos tomar, como o próprio Divaldo fala, se durante 10 minutos de um noticiário informam-se de 10 assassinatos, um em cada ponto do país, e parece que você está tendo assassinato o tempo todo. Mas o nível de assassinato diminuiu muito, se a gente for imaginar, de 100 anos, 50 anos para cá. E isso, mesmo a gente tendo toda essa informação. E em cima dessas informações, muitas vezes fantasiosas e manipuladas, fazem com que nós vivamos a nossa vida íntima com mais medo, insegurança, ou achando mesmo que o mundo está piorando. E o mundo está melhorando muito, como o próprio Evangelho fala, né? Há pouco tempo atrás, 150 anos atrás, era muito comum ter que sair de casa armado com o risco de ter um desafio. Hoje nós até temos questões aí de crimes, etc., mas não tem comparação com o que era antigamente. A criminalidade ou o jeito de se matar era natural ali à frente de um desafio. Nunca o nosso planeta esteve tão bem, apesar disso tudo que a gente recebe de informações. Olha que notícia interessante. Então, cuidado com as fantasias. Observe muito bem, escute muito bem e linke aquilo. Será que isso é fato mesmo? Exatamente, gente. Veja, nós o tempo inteiro interpretamos as realidades. O tempo inteiro. Somos movidos por isso. Por isso que é tão importante, e a gente bate tanto nessa tecla. Eu, principalmente, quando nós estamos nos atendimentos terapêuticos, a entender como é que você formou o padrão de crenças. Crenças são verdades, são situações, são verdades que você considera verdade e que introjecta. E a partir daí você vive em cima dessas regras, que muitas vezes não são regras verdadeiras, regras reais. Não é bem assim que funcionam as coisas. E as pessoas o tempo todo vivem em volta dessas crenças que muitas vezes delimitam o seu processo evolutivo, não facilitam a sua permeação e a sua fluidez pela vida, obstaculizam realizações, limitam acontecimentos, porque você mesmo faz esse trabalho porque você acredita que isso é deste jeito. E não é assim. Então, muitas vezes nós interpretamos o que nos acontece, as realidades, através do nosso mundo interno. E muitas vezes não é desta forma. É de uma forma fatídica, realista. Aquilo é aquilo e ponto. Já se diz, contra fato não há argumento, né? Se existiu realmente aquela coisa daquele jeito, você não tem o que argumentar. A não ser que você queira dramatizar e distorcer o fato e levar o fato para uma outra realidade, aí você vai realmente usar o arcabouço emocional, toda a estrutura, vai chorar, vai berrar, Então, entendam, aí entra, como o doutor disse, o conceito manipulatório. E a mesma coisa no campo da saúde, né, pessoal?
Muitas vezes as coisas são pequenas, com soluções, e muitas vezes são apresentadas como coisas indissolúveis, coisas inesperadas, Isso. coisas que não têm saída. Poxa, você coloca o paciente numa situação de desespero. Não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é trazer a ele a confiança, a segurança, olhar para uma questão e trazer a maior simplicidade possível. Isso não quer dizer descaso, e sim a maneira interpretativa de realidade. Então, nós temos isso. O que vamos fazer com isso? Não aquele alarde, né? Que as pessoas muitas vezes saem dos consultórios ou muitas vezes nos procuram, tanto a mim quanto ao doutor, desesperadas, porque tem laudos cabeludos. E que você vai sentando, vai conversando com a pessoa e vai dizendo, mas não é bem assim, não é desta forma. Né? Vamos olhar sobre este outro ponto de vista, vamos entender que as questões não estão pautadas só. Né? A doença ela não está pautada só no físico. A doença existe além do físico. Ela está permeando outros corpos. De repente, a tua estrutura emocional patrocinou com que tuas células obedecessem a um comando energético e facilitassem essa doença. Vamos entender para que ela está acontecendo, como ela está acontecendo. E muitas vezes, eu diria 99,9%, nós conseguimos tirar as pessoas dessa rota de colisão. Né? A gente dissocia ela da doença e mostra para ela o que a doença quer dizer. Já existem outras terapêuticas, as constelações que no começo eram familiares, agora elas constelam situações, ocasiões, pensamentos, corpo, órgãos. Gente, é muito mais do que isso. Quer falar? Tem alguém no Face? Tá muita gente aqui, mas o pessoal eu acho que eles estão atentos ao que a gente está trazendo do conteúdo, porque eles estão dizendo bom dia, gosto do programa. Ó, o Samuel está perguntando o seguinte, doutora, eu vi pelo seu canal o seu vídeo sobre tireoidite de Hashimoto. Sim. E ele está me perguntando que tipos de exame que a gente pode fazer para detectar se está dentro do processo do Hashimoto. Então, o Hashimoto, rapidamente, né, é uma inflamação crônica da tireoide, um processo autoimune onde você vai, de certa forma, destruindo essas células e provocando um processo inflamatório contínuo. Tá lá o vídeo, você entra no canal doutora Joeli Pucci e assiste ele na íntegra, ele tem meia hora. E lá tem 2 exames de sangue bioquímico, que são 2 anticorpos. Antitireoglobulina e antiperoxidase. Esses anticorpos têm que estar dentro de um nível normal esperado. Quando eles estão muito acentuados, nós entendemos que a pessoa está dentro do processo de Hashimoto. E aí, claro, vai ter os tratamentos, vai ter as orientações, tudo pertinente ao caso. Mas como é que a pessoa entra no teu canal? Só entrar no YouTube, né? Vai lá no YouTube, coloca a doutora Joeli Pucci, e tem os vídeos, você pode se inscrever, porque aí você recebe toda semana as notificações e todos os programas que nós deixamos lá disponíveis para vocês. Pensei que precisava de um motorzinho para entrar no canal. Não precisa. Não, é só dentista que precisa de motorzinho. Só, 0800 979 5011. Tem uma pessoa na linha. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Falamos com quem? É Thaís de São Paulo. Vamos lá, Thaís. Seja bem-vinda. Então, a semana passada eu participei do programa também. Entrando na internet, eu vi que eu tenho esse tal de nervo vagal, que eu tenho tido muitos desmaios. Agora, eu gostaria de saber mais um pouquinho sobre isso, que eu poderia ajudar nesse meu problema de desmaios. Tá ok. A senhora chegou a fazer o exame que eu sugeri? O tilt test? Alô? Acho que ela desligou, né? Alô? Não, então tudo bem. Na semana passada teve uma pessoa que estava ali dizendo sobre desmaios, essas questões todas. Nós, além de dar uma outra sugestão, sugerimos uma descompensação do nervo vago, né? Que é uma síndrome vago-vagal, que às vezes é pouco conhecida e que há necessidade de fazer um exame que chama tilt test, né? E claro, o médico vai indicar de acordo com o que ele acha essa necessidade. Aí a pessoa vai precisar ter alguns cuidados, né? O cuidado de alimentação, por exemplo, precisa saber por que estimula esse vago. Alimentação, questão da pressão. Então tem alguns cuidados que isso é orientado numa postura, exercício, respiração, mas isso é muito individual, né? Eu não posso fazer daí uma coisa generalizada. Ou até mesmo, se houver algum tipo de estimulação desse nervo vago através de uma
de uma arritmia ou de uma, que a gente acredita, uma intolerância alimentar, há a necessidade de fazer toda uma reflexão em cada desses casos. Então, não dá para ter dizer, faça isso ou faça aquilo. O mais difícil, muitas vezes, é fazer o diagnóstico, porque isso aí traz para a pessoa, agora eu sei o que acontece comigo. E sempre lembrando, claro, que se você tiver desmaio, também pode ser campo espiritual, tá? Então eu falo sempre, vá buscar sempre também ajuda espiritual, né? Hoje em dia, quantas pessoas acabam nos procurando e a gente vai observando, eu não tenho mediunidade, não adianta que eu não vejo espírito, não vejo vida passada, não vejo nada disso aí. Mas a gente vai conversando e hoje em dia, não precisa mais, eu trabalhei muitos anos com regressão de vida passada, né? Hoje eu trabalho, eventualmente nas nossas conversas, com dedução de vida passada. Dá para deduzir, geralmente, o que você está vivendo hoje, pelo que você, mais ou menos, deve ter aprontado numa vida passada. Está aqui na Terra, já viu que não foi grande coisa, como dizia o nosso saudoso doutor Reinaldo. Tem mais uma pessoa na linha? 0800 979 5011. Bom dia. Bom dia. Bom dia, falamos com quem? É Rose, Rose, você fala da onde? aqui do Jardim Brasil. Vamos lá, seja bem-vinda. Obrigada, um beijo para vocês. Obrigado vocês pela atenção, pelas dicas, por tudo que vocês passam para a gente aí pela rádio. Muito bom. Doutora e doutor, né? Os dois com certeza podem responder. A minha mãe tem uma escara, né? É uma escara do lado, assim, no quadril, né? Uhum. Só que ela, assim, ela só está avermelhada, né? Ela não é uma ferida profunda, ela só está vermelhinha. E aí me passaram para pôr nela aquele curativo hidrocoloide autoadesivo, né? Não é para passar nada, que é só para pôr esse adesivo a cada 7 ou 15 dias, conforme o adesivo ficar fixo, e trocando. Só que assim, eu estou fazendo isso, ela não deita no lado que ela tem essa escara. E eu só queria saber, assim, porque eu não estou vendo melhora, né? Aí eu queria ver se vocês podem me dar alguma dica, se isso é normal, o que vocês poderiam me dar uma luz. Tá ok, a gente vai conversando com a senhora. A senhora está ouvindo rádio ou está na internet? Oi? Está na internet ou está na rádio? Eu estou na rádio. Ótimo, então vai ouvindo a gente. Tá, muito ok, obrigado, doutor. viu? Obrigado. Isso. Então, escara, aquelas feridas que as pessoas podem ter se ficam muito tempo numa mesma posição, mas o que está por trás disso é a desnutrição proteico-calórica, né? Então, é muito importante que haja uma boa nutrição proteico-calórica, às vezes a pessoa não consegue comer adequadamente tudo que precisa para manter as proteínas, manter os músculos, manter aquela banhinha. É importante, pessoal, que não quer ter banha nenhuma, não quer ter gordura nenhuma. Tem um pouquinho de gordura, é bom, né? Para poder proteção no nosso organismo. Então, uma das situações é observar, conversar talvez com uma nutricionista, ou um nutrólogo, ou mesmo com o doutor Joeli, que vai dar a orientação, de uma nutrição. E claro, que poderá ser feito alguma coisa localizada, né? Localizada. A doutora Joeli tem um óleo na farmácia que vai ajudar muito, porque ali falta oxigenação, né? Muitas vezes, então essas feridas, se conseguirmos oxigenar melhor, elas terão um melhor resultado. Mas de fora para dentro e de dentro para fora. Precisa melhorar o nível de nutrição proteico-calórica. Sem dúvida, né, gente? No nosso trabalho diário, porque aqui o pessoal está me perguntando algumas coisas, eu vou aproveitar para responder, né? Me perguntaram a diferença de o que uma esteticista faz e o que a senhora faz. Qual é a diferença? Então, eu vou explicar também, né? O farmacêutico esteta. E também na questão nutricional, né? Existe o campo da nutricionista, do nutrólogo, que é o médico que faz a questão da nutrição, ele chama nutrólogo. A pessoa que se forma na faculdade, ela é nutricionista. E nós, por exemplo, nós farmacêuticos nos chama nutrólogo. Eu também fui estudar nutrição clínica, nutrição funcional. Nós chamamos nutrição clínica funcional aliada à profissão farmacêutica. Então, nós também podemos dar as orientações alimentares, as dicas alimentares, equacionar, enfim. Então, uma parte proteica. Eu gosto muito do whey protein, né? Que é aquela proteína isolada do leite, mas se tira a lactose, se tira a proteína, os caseinatos, você fica só com o filé. Muito bom. Gosto muito das proteínas vegetais, que são muito bem elaboradas. Por exemplo, aí,
o grão de bico, a lentilha, a ervilha, o feijão branco, são tudo proteínas vegetais. Sim, gente, proteínas vegetais, né? Elas entram no quadro proteico. Tem uma menor solubilidade, mas são proteínas vegetais. Então, é muito bem-vindo, pode fazer um creme, pode fazer uma sopa, enfim. E também as proteínas animais. São a proteína da carne, do frango e do peixe e do ovo, certo? Então, aí seria legal equacionar, conversar com alguém que tenha essa formação, essa habilidade, ou até conosco, ir até lá a clínica e fazer esse trabalho. Então, aí respondendo a pergunta aqui, o que diferencia, gente? Esteticista, ele vai cuidar da pele de uma forma um pouquinho mais limitada. Ele não pode fazer nenhum procedimento injetável, ele não pode prescrever nenhuma medicação, nenhum suplemento. Ele vai trabalhar na pele naquele nível superficial. Vai fazer a limpeza de pele, vai te passar um creme, enfim. Já o farmacêutico esteta, que assim chamamos agora, ele precisa se formar, ele precisa ter uma pós-graduação de 2 anos e meio, ele precisa apresentar uma tese, e a lei habilita-o a trabalhar o que a esteticista faz e também trabalhar com os processos injetáveis, com as harmonizações faciais. Então, pode dar injeção, pode fazer aplicação, pode fazer botox, pode fazer preenchimento, pode cuidar da celulite, pode injetar as enzimas, pode fazer um monte de situações que os nossos conselhos de farmácia, tanto regional como federal, eles nos habilitam, desde que você apresente, claro, os títulos, os diplomas, a sua defesa de tese, e aí ele te habilita. Então, essa é a diferença. E fora isso, nós podemos prescrever suplementos nutricionais, que é o que realmente a gente trabalha dentro da estética funcional. Não adianta eu fazer uma situação de preenchimento no teu rosto se você está com colágeno faltante. Eu preciso olhar no seu organismo o que está acontecendo. Se você falta vitamina. Eu quero emagrecer. Quanto você tem de gordura visceral? Será que dá para a gente fazer uma aplicação local? Como é que você come? Qual vai ser o grau de ansiedade? Qual é o seu relacionamento com a comida? É tudo isso que nós, dentro da prática da estética funcional, que é o que eu amo de paixão, nós fazemos. Eu preciso entender você e depois te dar as soluções. Tivemos aí um caso recente de flacidez de pálpebra. A pessoa já tinha feito 500 quilos de situações e estava caminhando para uma cirurgia. Calma, me procurou, vamos lá. E aí nós fizemos lá a preleção, a estética funcional, as correções e as aplicações de uma técnica chamada carboxterapia, que estimula a produção de colágeno e eleva o tecido da pálpebra superior. Ela ficou muito satisfeita e saiu do campo da cirurgia. Tá? Então, isso é que diferencia, vocês podem conhecer melhor, entrar no MISPUT, que é a minha clínica de estética funcional, e olhar todos os procedimentos daquilo que a gente prega e patrocina. Inclusive, o que eu estava falando para ela, a questão do óleo de ozônio, né? O óleo ozonizado, gente. A farmácia de manipulação pode fazer isso, desde que ela tenha os equipamentos pertinentes, que é o caso dessa nossa ouvinte, das escaras. Falta oxigenação. Como é que eu vou fazer isso? Existe esse óleo que a Naturalis manipula bonitinho ali e você pode passar 2 a 3 vezes por dia, que ele vai fazer mesmo essa permeação, vai oxigenar o tecido, vai levar nutriente. Quando a gente fala falta oxigênio, falta o sangue chegar ali com velocidade, levando os nutrientes adequados para a recuperação dessa pele, né? Então, muito bem-vindo isso aí. Você encontra lá na Naturalis, você pode acessar a Naturalis via internet, www.naturaliscuranto.com.br, ou telefonar, gente. Tá aí o telefone na telinha, você já conhece, e fazer a tua solicitação. Eu quero fazer um convite, né? Exato, o nosso convite. Convite. Da live também. Da live também, Lembre são da 2 live. convites, isso. Então, dia 14 de setembro é um sábado. Eu e o doutor Nivaldo Escrivano, que é um psicólogo amigo meu de muitos anos, é uma pessoa fantástica, né? Eu gosto muito dele, ele tem realmente uma sabedoria impressionante. Faremos um curso, um workshop, um sábado inteiro, desvendando as emoções para viver melhor com mais saúde. Então esse vai ser um curso, vai ser um hotel, onde nós dois vamos trabalhar as questões emocionais e orgânicas das emoções interferindo na nossa vida. Então, as 5 principais emoções: medo,
alegria, raiva, essas 5 emoções, ele sempre fala que chama Marta, né? É medo, alegria, raiva, tristeza e ansiedade, ou medo. E ele vai conversar com a gente, vai orientar durante um dia todo, e eu vou ter inserções, nós vamos trabalhar juntos, sobre os neurotransmissores que cada um desses acusa, né? Então, nós temos o amor, principalmente o amor. Então, e fazendo essa correlação das emoções com os neurotransmissores, para que você possa identificar como essas questões estão fazendo você decidir coisas na tua vida, né? Ou não conseguir coisas que você quer na vida. Então vai ser um workshop, uma coisa nova. Eu, com o doutor Nivaldo Escrivano, e claro, a doutora Joeli Pucci dando o suporte, vamos fazer um sábado inteiro. Se você quiser mais informações, tem um telefone exclusivo para isso, é o 2296-0134. 2296-0134, conversa com as minhas secretárias, elas vão dar orientação como funciona e como vai ser um workshop terapêutico, né? Então nós vamos lá trabalhar, vamos acabar trabalhando as questões de cada um, não é limitado, né? Não é um grupo para muitas pessoas. Então, se você tem interesse em passar esse sábado conosco, você entra em contato lá, agende sua presença conosco. Vai ser muito interessante essa relação que nós vamos fazer os dois juntos. E também, a partir desta terça-feira, eventualmente todas as terças-feiras, às 20 horas, então, terça-feira de hoje, às 20 horas, eu farei uma live ao vivo, não é pleonasmo? Uma live. Né? Live ao vivo, é um pleonasmo. No meu Facebook, né? Facebook é Rubens Cascapeira, onde eu vou falar sobre algumas questões de doenças psicossomáticas. Então, o nosso tema vai ser sempre falar sobre as questões emocionais, vibracionais que interferem nas doenças. Então, vou abrir ali, vamos conversando, as pessoas vão chegando, eu vou passando informações, eventualmente também responderemos algumas coisas, sempre com o foco de uma questão de saúde que está aparecendo no corpo orgânico, qual é, muito provavelmente, né, a sua causa emocional, ou mesmo vibracional. Então, é mais um momento que nós teremos para ficar a vivo a cores com vocês. Eu vou transmitir diretamente da clínica e vai ser às 20 horas. Então, o Facebook Rubens Cascapeira, você pode entrar, já pede a solicitação de amizade e a gente vai fazer essa live. Então, questões psicossomáticas, né? Então, por que um câncer em determinada situação, qual a causa emocional? Uma dor na articulação, qual seria a causa emocional? Também. Porque nós queremos começar cada vez mais a fazer com que haja um raciocínio do ponto de vista mais além do físico. Essa é a nossa ideia. Então, a gente quer conversar com vocês para que haja um raciocínio. Vocês vão aprendendo, junto comigo, claro, nós vamos aprendendo a ampliar a maneira de olhar as nossas questões, tanto de saúde orgânica, quanto de saúde social, familiar, etc. Então, fica o convite aí, hoje, às 20 horas, no Facebook Rubens Cascapeira. Vou dar um recadinho rapidinho para Patrícia aqui. Patrícia Giovanni Menezes, ela está dizendo assim: concordo com vocês, nossa mente é tudo. Acho que por esse motivo que as doenças são de dentro para fora. Temos que alimentar nossa mente com positivismo em nossas vidas. Isso aí, Patrícia, é bem o que vai ser falado hoje à noite na live às 20 horas. Se tiverem oportunidade, entrem, pessoal, porque realmente é uma coisa muito producente, interativa e que realmente faz você ampliar a tua maneira de pensar sobre a realidade. Nós vamos nos despedindo, né? 22 segundos, 21. Realmente, 20, com a sensação 19. de termos sido úteis a vocês, terem ampliado a sua maneira de ver a vida. Reflita hoje sobre essa nossa conversa, esse nosso bate-papo e coloque sua vida em ação. Exatamente, para que ela flua com a permissão divina. Né, gente? Então, é o nosso arbítrio quem vai fazer a diferença agora. Eu escolho estar melhor ou eu continuo na zona de conforto que eu me encontro reclamando? Decida viver intensamente a sua vida. Vamos juntos aí, aprendendo com Cristo. Agradecemos muito a presença e a oportunidade desta casa para poder estar aqui todas as terças-feiras. Muito obrigado, até semana que vem. É isso aí, a gente se vê na próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Você acompanhou
Alegrum Vive.